De agradecer a todos os profissionais que se inscreveram, profissionais do Brasil inteiro que estão aqui prestigiando conosco esse evento, e aqueles profissionais também que mandaram, né, seus e-mails, suas mensagens de agradecimento, mensagens de dúvidas, pedidos de esclarecimentos. Toda essa participação para a gente é muito importante e nós ficamos extremamente gratos. Nosso muito obrigado, tá? E aí vamos relembrar rapidinho, né, o cronograma do nosso workshop. No primeiro dia, nós apresentamos a visão geral do manual do proprietário, tá? Então, as suas principais normas, a legislação envolvida, alguns itens que é o manual, alguns itens que não são. Então, nós apresentamos esse contexto para vocês no primeiro dia. No segundo dia, nós apresentamos o passo a passo, as ferramentas, os principais itens, né, para você saber para elaborar o manual do proprietário. Hoje é o dia da mão na massa. Nós vamos abrir um manual com vocês. Na verdade, vários manuais, né, vários pequenos exemplos de itens que às vezes fica no ponto cego de quem vai elaborar o manual. Então eu acredito que vai contribuir para vocês melhorarem, né, essa atuação nesta área que é a elaboração de manuais dos proprietários. Então é muito conteúdo e eu gostaria de acrescentar, né, esse conhecimento para vocês, tá? Primeiro, deixa eu me apresentar, né, para quem está vendo essa palestra pela primeira vez, por algum motivo. Eu sou Jussara Lima, engenheira civil, aqui na Realizar Engenharia, empresa fundada em 2016 por 3 sócios, que estão aí na faixa de 17 a 30 anos de experiência, né? Eu com 17 e o sócio mais velho tem 30 anos de experiência. Então, muita bagagem acumulada e a gente empregou toda essa bagagem nas áreas de engenharia condominial. Então foi até uma pergunta, né? A gente atua sim nas áreas de inspeção predial, manutenção predial e manual do proprietário. Tá? A gente abrange essas 3 grandes áreas que fazem parte de uma área maior que é a engenharia condominial. E para relembrar, né? Comecei em obras, aqui é uma fotinha da minha primeira obra. O manual ele pode ser impresso, ele pode ser entregue em pendrives, pencards, em QR codes, né, adaptados para QDCs, ou pode ser entregue em um cartãozinho, desde que seja possível, né, imprimir o material que está sendo entregue. Essas formas são aceitáveis pelas normas, tá? E o mercado é muito vasto, né, tanto construtoras, incorporadoras, empreiteiras, né, que atuam em reformas, e também os condomínios, né, todos estes são clientes que podem solicitar a elaboração de manual do proprietário para suas edificações, tá? E as edificações não se restringem apenas a edificações residenciais. A gente falou, né, nas 2 primeiras palestras que edificações comerciais, hospitais, escolas, shopping centers, arenas esportivas, todos esses empreendimentos, né, inclusive viadutos, né, pavimentação, tudo deveria ter seus manuais. Mas eles vão estar em contextos de quem contratou o serviço, quem executou, né, e vai entregar para aquele cliente que fez a contratação, tá? Então, todo ambiente construído vai ter o seu manual de uso, operação e manutenção da edificação. Em alguns casos, ele chama manual do proprietário, para simplificar, mas em alguns casos ele vai chamar manual da edificação, né, porque o proprietário ali no nome não vai fazer muito sentido para aquele contexto, tá? Então, ele pode ter vários nomes, mas significa a mesma coisa. É o documento que vai falar o que é aquela edificação e como você vai cuidar dela para alcançar, né, a vida útil que se destina, né, à utilização daquela edificação. Agora vamos ver um exemplo de manual. Bom, então aqui eu quero mostrar para vocês um modelinho de manual. Ele pode ter essa capinha dura, né, igual vocês estão vendo. É importante ter sempre uma capa bonitinha. E como eu falei, todos esses desenhos, né, esses render, vêm da própria construtora. Quando ela vai fazer o folder dela, né, ela já faz isso, repassa nas redes sociais e a gente pode compartilhar. E aí eu sempre tenho um índice, né, que vai falar direitinho. Tá vendo que o índice é mais sucinto. Ele vai mostrar os grandes sistemas, tá? E dentro desse grande sistema tem os subsistemas. Você pode deixar um pouco mais aberto, um pouco mais fechado, né? Quando eu falo aberto e fechado é o índice ter, vou falar de instalações elétricas, aí eu abro quadros, pontos, tomadas, mas nesse caso a construtora pediu para ele ser mais resumido. Então nós colocamos somente os grandes sistemas, tá bom?
E aí a gente tem todo o item de tabelas, desenhos, manutenção, garantias, fornecedores, alguns itens complementares, né, com informações sobre, por exemplo, situações de emergência, glossário e referências, tá? Então essa é a carinha de um manual do proprietário. O início dele, né, a capinha, uma contracapa, o nome da construtora e aí o índice. A gente sempre faz uma apresentação, né, coloca algumas fotos ou alguns desenhos, né, do próprio empreendimento para ilustrar, para mostrar. As primeiras orientações são muito importantes, né? O que a pessoa faz quando ela acaba de mudar, como que ela liga o quadro, como que ela liga o sistema de água, se tiver ar-condicionado, como é que ela faz, tá? E algumas pequenas dicas, né, para reformas. Aí, gente, quando eu entro no quadro, né, de uso, operação e manutenção, é sempre importante a gente ter muitos desenhos, esquemas. Lembrando que é um leigo, né? Então eu preciso ter um manual muito ilustrado, tá? Com informações que vão ser pertinentes para ele, tá bom? Depois a gente tem toda a parte de tabelas, né, com memorial descritivo. Eu prefiro colocar o memorial em tabelas, que eu acho que fica mais fácil de entender. A parte dos desenhos técnicos, né, com as suas vistas para a pessoa visualizar onde ela não pode furar. Então tem sempre um croquis, né, com uma plantinha do apartamento, os pontos de instalações elétricas, hidráulicas, aí tem a legenda embaixo, né? E depois do lado eu sempre tenho as vistas para mostrar o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, principalmente dos pontos onde eu tenho subida e descida de prumadas, para não acontecer nenhum tipo de acidente, tá? Então, como eu falei, esse croquis é só informativo, não dá para fazer reforma com ele, tá? Depois a gente tem as tabelas de garantias, eu coloco a garantia no item, mas também tem uma resumidona aí para a pessoa conferir rapidamente. E nos itens complementares, algumas informações adicionais, tá? Então, eu sempre trabalho com o manual tendo a carinha que o cliente quer, né? A carinha daquele empreendimento. Ele pode ter uma capinha dura e também pode ter uma capinha mais molinha, né? Se a pessoa quiser, de fato, imprimir, mas não quer gastar muito, né? Tem outras opções. Tem umas capinhas que elas são mais molinhas, então é mais barato de imprimir, tá? Nesse caso, a gente faz uma impressão, né, de capa dura para o condomínio, tá? O pessoal gosta de receber ele impresso e para os proprietários a gente entrega um pendrive, né? Nesse caso, essa construtora pediu para fazer dessa forma. Os pendrives para as unidades e uma versão impressa para o condomínio, tá? E tanto o pendrive quanto a versão impressa pode, né, ser personalizado por empreendimento, ter a carinha que o empreendimento quer. Para alguns imóveis, né, de interesse social, Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, a gente tem algumas opções que são bem mais baratas, né? Então é um CDzinho também personalizado, né, com a carinha do empreendimento. E em alguns casos eles entregam também um cartãozinho com o QR Code para a pessoa acionar diretamente pelo celular, e tem também um link para ele digitar no computador o manual. Então agora vamos abrir esse manual e ver ele por dentro, tá? Num primeiro momento, o manual ele apresenta a edificação, né? De todos, é importante lembrar que ele é um manual de um produto. Então, qual é o produto que eu estou entregando? Eu vou apresentar o pilotis, coloco uma legenda, né, com alguma forma de identificação dos itens que compõem as áreas comuns, se tem áreas de lazer, tá? O que contempla essa área de lazer. É importante fazer uma apresentação geral do prédio. Em alguns casos, a gente faz até um diagrama, porque o prédio é tão comprido, né? São tantas áreas, faz um diagrama vertical dessa edificação para apresentar, olha, lá em cima tem um barrilete que vai ter o reservatório, a reserva de incêndio, o aquecimento central, a casa de máquinas desses sistemas, aí tem coberturas, tem os apartamentos tipo, lá embaixo vai ter os níveis de garagem, tem o item de pilotis, com as áreas comuns, né, áreas de lazer. Lá embaixo, no subsolo, vai ter os reservatórios inferiores, tem gerador, tem pressurização de escada, tem os equipamentos de ar-condicionado. Então, pelo menos já te dá uma noção para aquele síndico, né, que está batendo o olho pela primeira vez no prédio, ele já tem uma noção de onde ficam as coisas. E eu já fui em condomínio, gente, condomínio com mais de 20 anos, que quando a gente chegou, o síndico era novo, né, essa é uma questão, o síndico e nem a equipe que atuava naquele prédio sabia onde é que ficava a casa de bombas de incêndio.
E a gente ficou lá umas 2 horas procurando a casa de bombas de incêndio, porque não tinha, o projeto não estava de bate pronto, né? Aí você vê que precisa mesmo de ter uma organização, e ela começa com o síndico, né, ou a empresa que está atuando na gestão do condomínio, ter um conhecimento dos documentos que fazem parte do dossiê do prédio. E o primeiro documento muito importante para a parte técnica, né, é o manual de uso e operação da edificação. E no caso eles não tinham, tinham o manual, mas eles não tinham lido, então ninguém sabia direito onde é que ficavam as coisas. E não sabia onde é que ficava a casa de máquinas do incêndio, tá? Então esse tipo de diagrama para eles lá, ó, ia ser um facilitador para ele conseguir encontrar os sistemas, né, e os cômodos técnicos que ele precisa fazer a manutenção. Agora imagina se acontece um incêndio. O pessoal não sabe nem onde é que fica a casa de bombas do sistema, né, de hidrante. É complicado, né? E aí eu apresento algumas fotos, né, desse empreendimento. No caso, gente, quando você tem um empreendimento novo sendo entregue, principalmente de empreendimentos que venderam na planta as suas unidades, e aí ela pode ser tanto unidade residencial quanto unidade comercial, é importante você lembrar que ele teve um folder, tá? E esse folder, ele apresentou imagens, às vezes imagens renderizadas, né, imagens digitais daquele empreendimento, como ele ficaria. Eu não gosto de utilizar essas imagens no manual final. Por quê? Eu acho sempre importante, já que é o manual de um produto que está sendo entregue, que essas imagens sejam reais. Então a gente tenta até pegar as mesmas imagens que estavam apresentadas no folder para reproduzi-las no manual também, tá? E sempre apresentar imagens verídicas, a imagem que o cliente final vai ver quando ele receber aquele prédio, tá? Então sempre é legal a gente falar disso, porque a gente vê muitos manuais com imagens renderizadas. Eu não aconselho, tá? É claro que existem situações que a gente não consegue fugir muito disso, né? Às vezes o manual precisa ficar pronto antes do término da obra. Essa é uma dificuldade que a gente enfrenta. Então eu não consigo tirar a foto finalizada, porque o prédio ainda vai estar em obras. Então eu vou colocar a imagem renderizada mesmo, porque eu preciso apresentar aquele empreendimento. Mas se a gente conseguir, né, negociar com o contratante essas datas de entrega, às vezes entrega uma parte, depois deixa para tirar essas fotinhos no final, para conseguir ter essa qualidade do trabalho, porque a gente tem que lembrar que o manual é um documento técnico e legal, é um documento que tem uma lei federal que envolve a sua elaboração. Então é importante lembrar que ele tem uma importância muito grande dentro da edificação, uma importância muito grande na relação entre o construtor e o consumidor, né, o proprietário, o cliente final, que comprou a unidade, tá? E é claro, também tem, né, as plantinhas das unidades, como é que elas são distribuídas. A gente coloca as plantas, principalmente as plantinhas humanizadas, para facilitar o entendimento do prédio, né, e da unidade que está sendo entregue, tá? E aí vai depender se a consultora trabalha com a imagenzinha humanizada ou não. Se não trabalhar, pode colocar a plantinha, né, padrão mesmo do projeto de arquitetura. O importante é só apresentar a unidade da forma como ela é, por plantinhas mesmo, tá? Apresentar como ela vai ficar, ser entregue. Aí a gente tem um capítulo que é muito importante e que é muito negligenciado, que são as informações iniciais, tá? Nessas informações iniciais eu tenho uma grande oportunidade de apresentar alguns pontos que são aqueles pontos que... Vou dar um exemplo, tá? Quando você compra uma impressora, você tem sempre 2 manuais. Observe, você tem aquele manualzinho rápido que apresenta, olha, aqui está o cabo, você conecta o cabo nessa parte para ligar na tomada, e aqui está o cabo que você vai ligar no seu computador para fazer a instalação do drive, e aí você já consegue imprimir. Ou, que você vai acessar um Wi-Fi, coloca o Wi-Fi aqui, e aí você já consegue imprimir. Ponto. Depois tem um manual grandão, que aí vai falar de todos os componentes da impressora, tudo que ela faz, em pormenor, como é que dá a manutenção, como é que compra o cartucho, qual que é o tipo, etc. No nosso manual proprietário, em alguns contratos, a gente até trabalha fazendo uma cartilha para esse proprietário já ter algumas informações iniciais e conseguir já entender, né, rapidamente o prédio dele. Mas nem sempre, né, a gente consegue
colocar isso no valor, porque é claro que é mais uma impressão para fazer um custo adicional, mas eu posso ter a oportunidade de apresentar essas informações nesse capítulo de informações iniciais, tá? Pode ter vários nomes, né? Itens iniciais, apresentação, providências iniciais, enfim. O nome ele pode variar, mas o contexto é: eu vou apresentar para o cliente o que ele pode fazer na unidade dele, tá? Os itens principais, ou seja, quando ele vai pegar a chave do apartamento dele, qual que é a primeira coisa que ele vai fazer? Ele vai ter que ligar a água e a energia, tá? A energia elétrica. Então eu vou falar para ele aonde está a agência da concessionária que o atende, qual é a amperagem dos disjuntor que ele tem na unidade dele, como que ele faz a troca da titularidade, quais são os documentos que ele precisa levar na concessionária, ou ele pode fazer um pedido pela internet, como que isso vai funcionar. Tá? Eu vou agilizar essa informação para ele já saber de bate-pronto. Abrir o manual, não, beleza, eu vou no endereço tal, ou eu posso ligar no tal telefone, ou eu acesso um link de um e-mail, ou um link de um site para fazer essa solicitação. Então, isso tudo eu já coloco no manual, esse item inicial, tá? Aproveite também para apresentar para ele, o seu QDC, seguindo nessa mesma linha da energia elétrica, né? Ele fica em tal lugar, ele tem essa carinha, coloca até uma foto para apresentar o QDC fechado e o QDC aberto, porque nem todo mundo sabe o que é um QDC. Tá? Então, é preciso falar o que ele é e como que ele é, né? Então, a gente apresenta, fala a localização dele, geralmente ele fica ali na área de serviço, na cozinha, tá? Apresenta e aí ele já fica com essa informação visual também. Mas a gente tem que acompanhar o nível de complexidade da edificação. E a gente já entregou, né, manuais de apartamentos que continham mais do que um QDC na unidade. Isso acontece muito em coberturas, por exemplo, né? Tem um QDC no pavimento inicial, né? E um QDC no pavimento de cobertura mesmo, onde geralmente o pessoal coloca uma piscina, coloca uma sauna, então elementos, né, que puxam bastante energia, o pessoal acha melhor separar e colocar um QDC específico para esses sistemas mais que demandam, né, uma maior quantidade de energia. Mas também tem apartamentos que são tão grandes que eu não consigo chegar com todos os circuitos com um QDC só. E todos QDCs grandes, né? Então esse apartamento aqui é um exemplo. Era uma unidade com 700 metros quadrados, eles separaram em zonas, tá? A área íntima, a área social e a área de serviço. Cada uma delas tinha seu QDC específico. Então, para poder auxiliar esse usuário, a gente fez um mapa-chave de onde que ficam os QDCs dele, tá? E alguns detalhes, né, de sistemas que são muito específicos, a gente apresenta rapidamente esse sisteminha. É claro que depois, lá no capítulo de sistemas prediais, nós vamos falar deles com mais cuidado, né? Vai apresentar mais detalhes, mais itens, né? Inclusive de operação e manutenção. Mas nesse item inicial, que eu estou apresentando à unidade, eu aproveito esse momento para falar para ele sobre essa possibilidade. Porque já aconteceu, gente, da pessoa comprar o apartamento e não sabia que ele tinha algum determinado sistema. Ah, ele tem previsão de ar-condicionado? Nossa, eu nem sabia onde é que fica. Então, a gente apresenta esses sisteminhas adicionais que ele vai precisar comprar alguma coisa ou ele precisa adaptar alguma situação para conseguir utilizar, né? Ele vem uma previsão. Então, a gente já coloca ali o que é essa previsão, o que ela contempla e o que ele precisa fazer para utilizar o sistema como um todo, né? Colocar ele realmente para funcionar, tá? Então, isso a gente aproveita para colocar tudo dentro desse capítulo, né, de itens iniciais. Nós vamos falar também de sistemas que ele pode incluir na unidade dele, tá? E como que ele vai fazer isso. Então, a gente não tem um item específico de redes de proteção. Vou falar isso só lá na fachada. Então, é importante eu trazer pelo menos esse ponto principal de redes de proteção lá para o meu item inicial, porque eles vão colocar. É um item de personalização, é um item que quem tem criança, pet, né, em prédios altos, tem essa preocupação. Então, a gente vai falar a forma como ele pode executar essa modificação no apartamento dele. E em alguns pontos, essa modificação é muito restrita. Nesse caso, por exemplo, era um prédio, que vocês podem ver, de fachada airada. Eu não consigo e nem posso fazer essa rede
no lado externo da fachada. Proibidíssimo, porque não tem, né, base de concreto ali. Então o gancho ia ficar onde? Na peça? Não pode, tá? Então eu tenho que explicar para o meu cliente que essa rede ela vai ter que ficar do lado interno da edificação, tá? Porque nesse caso eu tinha até uma distância, né, entre a minha janela e a fachada, então nem conseguia colocar isso dentro do quadro da esquadria, né, que é o que a gente faz em alguns casos. Eu tenho a fachada externa, mas eu consigo colocar na parte externa da janela, porém dentro do quadro da esquadria. Nesse caso eu não conseguia, tá? Por uma particularidade do projeto eu não conseguia fazer dessa forma. Tem que ficar do lado interno mesmo da unidade. Então, complexo, né? Você vai ter uma janela ali com uma rede na sua frente, tá? Mas a gente precisa passar essa informação porque do lado de fora é impossível e ela também não tinha o caixilho lá para colocar no quadro da unidade, da esquadria nessa situação específica. Então a gente precisa passar essas informações, inclusive com o uso de imagens, né? Porque tem coisa que é difícil de escrever. Então é melhor você demonstrar. Então aqui vocês conseguem ver, ó, que eu tenho o caixilho da esquadria e eu coloco o ganchinho no lado interno do caixilho, porque do lado externo não poderia, tá? E eu explico por quê, olha, que tem uma fachada airada, essa fachada não está colada na alvenaria, né? Ela tem um espaço entre a alvenaria e a fachada, e a placa, ela é meramente estética, ela não tem função estrutural. Então, se eu colocar esse gancho aqui, que precisa segurar o peso de uma criança ou o peso de um pet, numa placa que tem 2 centímetros, quando muito, né, que é a placa de granito, que é a grossinha, se for uma placa de porcelanato, então é 1 centímetro, eu não posso, ela não vai ter resistência nenhuma, tá? Então, inclusive, vai prejudicar a fachada, né? Vai sair quebrando tudo. Então, não pode. Aí, nesse caso, eu tenho que explicar para ele como que vai fazer e, sempre que possível, apresentar imagens para facilitar o entendimento, tá? Até para ele passar para o contratado que ele vai chamar para fazer esse serviço por ele, né? Quem que ele vai chamar tem que entender também, porque às vezes a pessoa, né, o contratado, vai fazer do jeito errado e pode danificar tanto a fachada ou colocar um sistema que não vai ser funcional, né? Vai colocar uma tela que não vai funcionar. Ou pior, que a pessoa vai achar que vai funcionar e quando precisar da tela ela vai falhar. E né, o pet ou a criança ou aquela pessoa que a gente tentava preservar não vai ter o objetivo, né? O que seria terrível. Tá? Então, por isso é muito importante colocar essas informações de itens que a pessoa vai executar. E a gente não controla muito isso, né? A personalização que o cliente faz está fora do controle da construtora, da incorporadora. Tudo que a gente pode fazer é informá-lo do que ele pode fazer e como ele vai fazer. Agora, se ele vai obedecer, é outra história. Porém, se ele desobedecer, ele perdeu a garantia, né? Ele vai ter que arcar com o prejuízo daquilo que ele promover. Mas se não tiver no manual, aí quem tem que arcar com isso vai ser a construtora. Então o prejuízo é muito grande de não contemplar informações importantes como esta no manual, tá? Outros pontos também vão ser pontos que a pessoa vai utilizar no primeiro momento, né? Ela vai fazer a mudança dela. Como que ela vai fazer essa mudança? O caminhão pode entrar no condomínio ou não? Isso já foi questionado várias vezes pra gente. Mas tem uma área enorme, o portão aguenta, por que não pode entrar? Às vezes, aquele embasamento é sobre uma laje que não foi pensada para entrar um caminhão, não tem o suporte para a carga de um caminhão. Às vezes o portão é muito baixo, né? Apesar dele conseguir entrar, teria que desmontar o portão para conseguir fazer o acesso do veículo, né? Então, em alguns pontos, tudo que a consultora faz é falar, olha, não tem como entrar. E a própria convenção de condomínio corrobora essa informação. Então, a gente mantém ela no manual do proprietário, né? Até formalizando essa informação de que tem o acesso, não tem. Se tiver o acesso, qual que é a altura, quais são as dimensões das portas de entrada, porque pode acontecer desse cliente nem estar próximo da unidade que ele está comprando. Às vezes é um cliente de outra cidade, de outro estado, às vezes até mora em outro país e vai passar essas informações para a arquiteta dele, para a designer de interiores, que vai fazer a personalização, e ele precisa saber quais são os acessos e as dimensões deles, até para comprar os itens que ele vai colocar no apartamento. Será que se ele comprar uma máquina lá, que vai passar na porta? Cabe no elevador? Se ele quiser comprar uma bancada já esculpida,
vai conseguir entrar com ela na unidade? Então isso tudo ele tem que saber a informação certinha para não correr o risco de comprar o produto, o sistema, e quando chegar na unidade não entra nem na porta do elevador. Aí tem que fazer todo um mecanismo de sair, tentar entrar pela varanda. A gente já viu esse tipo de problema acontecendo e é assim, extremamente caro fazer essa parte, né, de içar coisas. Às vezes nem a porta da varanda dá conta, a pessoa desmancha a porta. É assim, caótico. Então é muito importante passar essa informação de como é o acesso e as dimensões dos acessos para ele conseguir planejar a mudança, né, e como que ele vai fazer a personalização da unidade dele. Isso tanto para residencial quanto comercial, né? Se a pessoa tem uma sala e é uma sala comercial e ele é um dentista, ele consegue entrar com os equipamentos, como é que ele vai fazer esse acesso? É bom informar no manual, porque é um documento formalizado. Que aqui eu estou falando de estruturas e acessos, né? Qual que é o peso máximo do elevador? Outros itens vão ser de responsabilidade da convenção de condomínio. Por exemplo, horários de funcionamento da mudança pode ser feito de segunda a sexta, de tal horário a tal horário. Isso a gente não coloca no manual do proprietário, porque não é vigência da construtora interferir como vai ser a gestão do condomínio. Isso fica na convenção daquela edificação, tá? Aí dentro do que os condôminos combinarem entre si, né? Porque tem condomínio de edifício residencial, mas também tem condomínio de edifício comercial. Tanto um quanto o outro vai definir as suas regras de utilização das áreas e espaços. O que a gente coloca no manual não é isso, não é convenção de condomínio. São itens que fazem parte da edificação. Tá? O elevador está lá, a porta do elevador não vai mudar, independente do síndico que estiver lá. Então eu preciso falar, a dimensão da porta é essa, é 90 centímetros por 2,20. Se você comprar um sofá que tem 1 metro por 2,5, você vai ter que negociar, às vezes levar esse sofá desmontado, porque ele não cabe inteiro no elevador. Entende? Então é essas situações que nós vamos colocar no manual do proprietário, tá? E a gente vê muitos manuais com informações que é de praxe do síndico, né? E ele que vai levantar isso. Só que se eu coloco uma questão que é de gestão do condomínio dentro do manual, vejam que a gente tem uma discrepância, né? Eu tenho um documento legal falando como que o condômino, que é o cliente, tem que se comportar. Eu não posso fazer isso, tá? Então é importante ter essa linha e é importante passar essa informação para vocês que a gente vê esse tipo de erro acontecendo em alguns manuais. A gente vai falar também de alguns pontos que são importantes para aquela edificação, né? Como, por exemplo, as documentações condominiais ou documentações que fazem parte da edificação, tá? Então, ela tem uma lista de documentos que a gente falou, né? Está lá na norma 14037, anexo A. Tem uma relação de documentos que a consultora vai ter que avaliar e ver quais que se aplicam àquela edificação para entregar para o condomínio no final. Então, lá tem, por exemplo, o startup do gerador. É obrigatório que a construtora entregue ao condomínio. Mas se o prédio não tem gerador, então não vai entregar. Você tem que fazer uma análise, né? A construtora tem que fazer essa avaliação para entregar só os itens que são pertinentes àquela edificação, tá? E aqui a gente entra na apresentação dos sistemas, que é um outro capítulo. Então a gente vai ter nessa apresentação, é importante falar para esse cliente como que esse capítulo foi organizado, que ele é um dos capítulos mais importantes dentro do manual. É nesse capítulo que eu vou apresentar o sistema predial, o que ele contempla, né, naquela edificação, quais são os cuidados de uso, qual é a manutenção preventiva, qual é a garantia e o que acontece, né, para ele perder essa garantia, quais são as situações em que ele vai perder a garantia se elas acontecerem. Tá? Então eu apresento isso tudo nesses capítulos por sistema, tá? Então, vou apresentar aqui um exemplo. Eu tenho um sistema de alvenarias e estruturas. Esse é um sistemão, porque nesse prédio fazia sentido colocar dessa forma, né? Eu tinha um sistema de alvenaria estrutural e um sistema de alvenaria de vedação, tá? Então, a estrutura da alvenaria, o sistema estrutural era também uma alvenaria, né? Então, a gente tem que diferenciar. Só que eu tinha alvenaria estrutural, alvenaria de vedação, drywall. Então eu apresento esses sistemas para o meu cliente para ele saber a diferença. Então aqui é o item de paredes, né, a vedação vertical, que não interfere
no sistema portante da edificação. Então eu apresento o sistema portante num capítulo e o sistema de vedação somente em outro capítulo, porque as manutenções são diferentes. A gente vê muito, né? Às vezes fica tudo junto e não é adequado, né? A gente pode até colocar dentro do capítulo mãe, como a gente fala, né? Mas depois ele tem que ter um subitem filho que separa as duas coisas, tá? E aqui nesse caso a gente fez exatamente isso, nós separamos. Então tem o subitem, né? Alvenaria de vedação e drywall. E a gente explica como é que é feito, né? Então eu tenho a alvenaria, como é que ela foi pensada. Ela tem blocos de vedação vertical em cerâmicos, né? Do tipo cerâmico. Tem lá em cima, né? Como foi uma vedação vertical convencional nesses pontos. Eu tenho o encunhamento dessa parede no último nível de blocos. Eu tenho vergas contra vergas. Eu tenho as juntas de assentamento. Vou apresentar o sisteminha para ele. Da mesma forma, eu apresento também o drywall, porque nesse caso o drywall ele foi executado de uma certa forma que ele também atua na atenuação acústica, né, entre um ambiente que era a sala e o outro ambiente que era um quarto. Então eu vou apresentar para ele o que contempla aquela parede, tá? Então por que eu preciso fazer isso? Porque se ele fizer alguma furação aqui, for colocar um armário, for colocar alguma instalação elétrica, né, uma tomadinha, ou mudar o interruptor de lugar, ele vai ter que recompor a parede com as mesmas especificações que a construtora entregou. E por que é importante, né, a gente apresentar com detalhes como essa parede é feita? Porque o sistema de drywall é um pouco menos conhecido no Brasil do que a alvenaria convencional. E nesse caso, ele tem uma função que, para este condomínio, ele fazia vedação acústica, né, porque era uma diferença de uma sala para um quarto. E se ele mexesse muito nessa parede, se ele quisesse, por exemplo, fazer uma ampliação do sistema elétrico dele, colocar uma tomadinha a mais, ou trocar um interruptor de lugar, ou colocar alguma coisa pendurada nessa parede, ele teria que recompor esses pontos alterados com a mesma característica que a consultora entregou, porque senão ele ia perder esse desempenho acústico. Tá? Então, para mantê-lo, é necessário que ele saiba como que ela foi feita para conseguir fazer a mesma especificação de parede, tá? Porque senão ele vai perder, né, o que a gente entende como sendo o desempenho adequado daqueles ambientes, tá? Então é muito importante lembrar desses detalhes. Até sistemas que são, né, às vezes fáceis, eles podem se tornar um pouco complexos quando a gente pensa nos detalhes que você precisa apresentar para o seu cliente. E aí vem, né, os cuidados de uso, a gente coloca sempre um título, põe uma marquinha, né, para facilitar o entendimento. Aqui começa o que você precisa fazer para manter no dia a dia. Então não pode ficar jogando água, né? Você tem que, é proibidíssimo cortar ou tirar seções inteiras, né, de alvenaria sem consultar um engenheiro, um profissional habilitado para avaliar isso, tá? É importante deixar o ambiente ventilado, né, para evitar a infestação de mofo, ácaros. Enfim, vou colocar aqui esses itens que vão cuidar daquela edificação. Não estou falando ainda de manutenção, tá? São itens para cuidar e coisas que ele precisa evitar. Então, ele não pode sobrecarregar a parede. Colocar um armário extremamente pesado, todo pendurado na parede. Por quê? A parede tem um limite de peso, tá? Então, ele precisa entender isso para não sobrecarregar e depois provocar uma patologia por falha, né, desse entendimento. Tá? Então aqui eu vou colocar cuidados de uso, ele realmente funciona dessa forma. É um cuidado, coisas que ele precisa fazer para manter e coisas que ele precisa fazer para evitar. Tá? Depois tem algumas notas, né? Isso daqui é um material que, em composição com a estrutura, são materiais que se comportam de maneiras diferentes. Então pode ter dilatações térmicas diferenciadas, né? O que é um problema e o que não é problema. Então, se aparecer uma fissurinha ali com menos de 1 milímetro, não tem umidade, ela não é um problema, ela é só um resultado de uma dilatação normal dos materiais, que no máximo ela vai ser uma questão estética para ser tratada. Tá? Não tem nada estrutural envolvido. Então, eu preciso explicar isso para o cliente, né? Que não é de fácil entendimento ou uma coisa de conhecimento comum. Tá? Aí sim eu entro na manutenção preventiva. Aí a manutenção preventiva ou inspeções preventivas, né, são atividades que ele tem que se empenhar em cumprir. Então, a cada ano ele vai inspecionar.
E é muito fácil, né? Pessoal, mas eu inspecionei aqui. Como que você inspecionou? O zelador olhou e não tinha nada. Algumas inspeções, gente, principalmente inspeções de estruturas, aqui no caso é alvenaria, né? Mas se for ter essa frase, inspecionar a estrutura do seu prédio a cada X tempo. Essa inspeção não é para ser feita por um profissional leigo, por uma pessoa leiga, né? É para ser feita por um profissional habilitado e geralmente essa inspeção ela vai gerar um relatório ou um laudo. Ela não pode ser só uma palavra, né? Não pode ser só verbal. Ela precisa gerar um documento. Por quê? Pela norma 5674, né, manutenção das edificações, eu preciso formalizar a minha manutenção preventiva. Então eu preciso ter isso registrado. Tá? Então, quando tem essas frases, né, essas expressões, avaliação do sistema XYZ, inspeção, inspecionar isso, avaliar aquilo, verificar. Essas frases, elas envolvem termos que vão implicar em um resultado. Esse resultado geralmente é um laudo, um relatório, algo registrável para a pessoa guardar e falar, fiz a inspeção e o resultado que me foi dado é este. Tá aqui. Ela consegue apresentar o que foi feito, tá? Então não pode ser só verbal, tá? E nem só visual. Tem coisas que precisam ser registradas para valer como manutenção, tá? Mas aqui no caso era uma inspeção, né? Se tiver algum problema, reconstituir. Então as manutenções preventivas têm sempre esse cunho de realmente ser uma atividade que você vai efetivamente executar para manter a vida útil daquele sistema. Tá? É o mesmo conceito de manutenção preventiva do seu carro, quando leva na concessionária, para manter a garantia. É isso. Tá? Aí a gente fala da garantia declarada. Geralmente essas garantias, né, até 2022, elas vinham, né, de várias publicações. Tinha o manual do Sinduscom que provinha, né, uma data, uma periodicidade para essas garantias. Depois nós tivemos a norma de desempenho, que também apresentava algumas datas, alguns períodos de garantia, até que em dezembro de 2022 nós finalmente tivemos a norma 17170, que é a norma de garantias das edificações. Aí sim, ela apresenta todas as datas de uma forma unificada. Então é um documento nacional que vai falar dos prazos de garantia de cada sistema da edificação. Foi uma vitória, né, do setor, a forma como esse documento foi elaborado, porque ele realmente traz essas informações de maneira muito mais organizada e detalhada. Então hoje a gente tem uma norma unificada que apresenta de maneira organizada os prazos de garantia das edificações. E aí para as edificações totais, né, comerciais, residenciais, enfim. Que era o vácuo, né, que a norma de desempenho deixava, porque como ela era específica para empreendimentos residenciais, ela não contemplava os comerciais, né? Agora não, agora a gente tem uma organização para isso. A norma 17170, ela contempla tanto residencial quanto comercial, e o que eu acho mais interessante é que ela apresenta as garantias por sistemas, né? Então fica bem mais fácil de acompanhar, porque as garantias têm prazos diferentes dependendo dos sistemas a que elas se referem, tá? No caso da alvenaria, a garantia é de 5 anos também, porque ela faz parte da integridade, né, e da segurança e solidez da edificação. Mas quando a gente está falando de sistemas elétricos, por exemplo, nem todos os itens vão ter 5 anos. Né? Alguns itens do sistema elétrico, né, como tubulações e eletrodutos, né, cabos, tem um prazo de garantia bem diferente. Às vezes de 6 meses, às vezes de 1 ano. Equipamentos eletroeletrônicos, né, vai ser a garantia do fabricante, não da construtora. Tá? Então, cada item vai ter o seu prazo de garantia específico. E agora a gente tem uma norma que fala isso de maneira bem clara. Tá? Então, é importante a gente depois, né, dar uma lidinha nessa norma, ela ficou excelente. Tá? E por último aqui tem a perda de garantia. São situações que, se acontecerem, o cliente perde a garantia do sistema que foi modificado. Tá? E aqui mais um exemplo, né, um sisteminha de fachada. Como eu falei, a gente tem sempre que abranger ao máximo os sistemas e subsistemas. Então, eu tenho um sistema mãe que chama fachada, que dentro dele eu posso ter subsistemas, tá? Subitens.
Então eu tenho uma fachada, mas dentro da fachada eu posso ter a fachada airada. Nesse caso eu tinha brise metálico, eu tinha um sistema de ACM, né, que fazia um revestimento, tinha o vidro. Então todos esses subitens fizeram parte da minha fachada. Então eu vou colocar uma descrição de cada um deles separadamente, né, porque eles têm manutenções e cuidados de usos diferentes. Por isso que eu preciso lembrar, né, de sempre contemplar sistematicamente a minha edificação, exatamente por isso, para não deixar nada ficar de fora. E aqui, ó, quando eu falo, né, que imagens são muito relevantes, é exatamente por causa disso, né? Quando eu apresento as imagens, fica muito mais fácil de entender. Nesse exemplo aqui, eu tenho um sistema de fachada airada, mas a depender da localização da peça, eu posso ter fixadores diferentes, tá? Então, para placas centrais, eu tenho um fixador que funciona para elas. Quando eu tenho placas de recuados, né, de quinas, eu tenho uma outro tipo de placa. E quando eu tenho placas para elementos suspensos, né, de extremidades, eu vou ter uma placa ainda mais diferente. Então, eu tenho vários tipos de fixadores. É importante ele entender isso porque no momento da manutenção, a empresa que ele contratar para fazer essa manutenção precisa ter essa informação, tá? Outros pontos que a gente acha interessante é sempre você tentar ao máximo apresentar os sistemas e os itens que ele possui. Então, no caso do sistema de combate a incêndio, eu tenho os extintores. Eu acho sempre muito relevante mostrar como que o extintor é utilizado. Qual é o procedimento, né, para utilizar? Porque não é só pegar um extintor e ele é automático. Tem que retirar o pino de segurança, tem formas de segurar, né, para não dar aquele rebote e você se machucar. Tem formas de utilização do extintor. O extintor a água, por exemplo, não pode ser utilizado para óleo quente ou, itens, né, eletrônicos ou elétricos. E impressionantemente, né, são esses os extintores que a gente mais vê nos prédios, inclusive prédios residenciais. Mas as maiores causas, né, de incêndio, segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, pelo menos, né, as maiores causas de incêndio em residências são óleo quente e curtos, né, curtos em sistemas elétricos. Então, esse tipo de extintor, o extintor de classe A, não pode ser utilizado. Então, o ideal seria que tivessem, né, extintores do tipo ABC nos halls dos elevadores, né, nos halls dos pavimentos, para os usuários poderem utilizar. E aqui é só um comentário que eu acho interessante essa informação, né? Como que é necessário o conhecimento para a utilização do extintor. Então, a gente passa essas informações no manual, tá? Então, é importante ele saber o tipo de extintor, como que ele usa, qual o tipo de fogo, qual o tipo de extintor e como que utiliza o extintor propriamente dito, tá? Inclusive colocando esquemáticos, se for possível, para melhorar o entendimento. Alguns pontos, né, que não são de uso muito comum, né? Quem é que usa alarme de incêndio? Como é que ele funciona? E se ele disparar acidentalmente, como é que eu destravo isso? Então, essas informações também precisam ser contempladas no manual, tá? Para ajudar o síndico numa situação de emergência. E proteções, né? A gente tem sempre alguns sistemas que protegem aquelas instalações. No caso de QDC, que é um item muito importante do sistema elétrico, a gente tem os disjuntores dentro do QDC, aí tem o DR, que vai ter uma camada de proteção, tem o DPS, que é outra camada de proteção. Eu preciso apresentar isso para o usuário final, porque o usuário final pode nem saber o que é um disjuntor. E às vezes ele vê essas plaquinhas vermelhas e não faz a menor ideia do que isso significa. Então eu apresento para ele, ó, isso aqui é o seu DPS, ele é um dispositivo de proteção contra surto. Então eu tenho o prédio, lá em cima eu tenho o SPDA, que é uma proteção contra descargas atmosféricas. Mas, se acontecer alguma coisa e fugir, né, tiver ainda alguma questão que adentrar para dentro da unidade, eu tenho outras camadinhas de segurança que vão protegendo a minha instalação. Então, eu também tenho o DPS, também tenho o DR. E eu explico o que cada um é, o que cada um faz, para facilitar, né, o entendimento do usuário final. E principalmente para ele não remover ou alterar essas características do quadro dele, porque elas significam uma segurança maior para o próprio usuário. Tá?
Outros elementos, né, de sistemas que são importantíssimos, como por exemplo o sistema hidráulico, que a gente já falou, né, algumas situações elas ficam diferentes da normalidade, então a gente sempre apresenta de uma forma diagramada para facilitar o entendimento. Então aqui neste caso, ele tinha um hidrômetro, e esse hidrômetro ele era por leitura remota, então tinha a medição de água era individualizada e a leitura dessa medição era remota. Só que esse hidrômetro não ficava lá fora, né, no hall de apartamentos ou em algum cômodo técnico. Ele ficava dentro da unidade, porque eu tinha um hidrômetro para cada grande pomada daquela unidade. Então, para cada banheiro tinha uma pomadinha específica para aquele banheiro, e aí tinha os hidrômetros de água quente e água fria. E eles ficavam num alçapão dentro do forro de gesso. Tá? Então eu precisava mostrar isso para ele, porque ele tinha 4 conjuntos de hidrômetro, porque ele tinha 4 banheiros na unidade dele. E cada conjunto de hidrômetro ficava dentro de um alçapão no próprio banheiro. Tá? Se eu não falasse, informasse isso para ele, ele não ia saber. Então, por que é importante ele saber? Porque além de ter o medidor neste ponto, eu também tenho o registro daquela pomada. Então, se precisasse fazer alguma manutenção, vai trocar a torneira, vai trocar o registro, era aqui que ele precisava fechar a pomada para conseguir fazer as manutenções que ele precisava, ou as trocas, personalizações que ele pensava fazer no banheiro dele. Tá? Então aqui a gente coloca tanto a informação do tipo, da quantidade, como que acontece nessa medição. Eu vou apresentar todo esse sisteminha para o usuário final. E alguns itens também que eu acho muito importantes colocar no manual são dispositivos que necessitam de manutenção periódica e elas não podem faltar. E um desses capítulos, né, que são extremamente importantes, é o capítulo de bombas e motores. Né, ter imagens, ter a localização, ter as características desse sisteminha, né? Então bombas da piscina, aonde que elas estão, como que elas funcionam, as bombas de recirculação do aquecimento da piscina, que é outro tipo de bombinha, como que ela fica, onde que ela está, né? Quais são as características dela, as bombas de recalque, a mesma coisa, coloca a característica, coloca o local, porque falhou uma bomba, tem que pedir para trocar. Qual bomba que é? Né? Aí você não consegue, o síndico não consegue nem saber onde é que está a especificidade dessa bomba. Se tiver no manual, fica mais fácil. A altura manométrica, né? Qual que é a carga que ela precisa de energia elétrica, qual que é o fabricante, fica fácil dele conseguir passar essa informação para um fornecedor, trazer uma bomba de emergência para ele, né? Fazer uma troca ali, fica bem mais tranquilo a comunicação. Então esse é um tipo de sistema que pode, às vezes, não ser muito óbvio, né, para aquele usuário comum, né, até para quem elabora manuais. A gente vê alguns manuais que não contemplam esses sisteminhas porque eles não são muito óbvios, mas eles são extremamente importantes, né, são vitais para a qualidade de vida dentro daquela edificação. Tá? Uma bomba de recalque que falha, e se as duas falharem, o prédio fica sem água, gente. Então imagina o desespero que é ficar com um prédio, às vezes com muitas unidades, né, criança e o pessoal sem água porque uma bomba falhou, né? É realmente uma coisa muito complicada, tá? E aí a mesma coisa, né? Eu tenho sistemas diferentes, eu tenho alguma coisa que vai precisar de uma manutenção especializada, eu apresento o sistema da forma mais pormenorizada possível, tá? Para ele poder contratar uma manutenção adequada que vai entender o que foi feito pela construtora e manter isso, né? Então, o caso aqui da irrigação, nesse empreendimento, era uma irrigação vasta, né? Tinha muita área verde, então eu tinha válvula solenoide, eu tinha aspersor, eu tinha o próprio quadrozinho, né, de controle da irrigação, então eu precisava apresentar isso para o meu cliente, para ele conseguir também apresentar para o terceiro que vai fazer a manutenção para ele, tá? E alguns itens, pessoal, é muito comum você não ter informações adequadas para colocar, né? Então você pode abrir mão de recursos que é apresentar um vídeo, né? Porque mesmo você descrevendo, às vezes apresenta imagens, mas mesmo assim a informação fica um pouco truncada, não é tão fácil de entender. Hoje em dia é muito simples, né? A gente inserir mídias que podem facilitar esse entendimento. Então a gente coloca vídeo, a gente coloca imagem, e esses vídeos podem ser linkados em
tanto nos aplicativos quanto nos PDFs, né? Só colocar o linkzinho lá e já abre direto nas suas plataformas, né, de visualização de vídeos. E pronto, você tem uma informação adicional que vai melhorar o entendimento daquele item, tá? Tem algumas construtoras que inclusive já contratam esses serviços, né, de você ter os vídeos que ela mesma vai gravar, né, com a equipe dela, um encarregado explicando como é que funciona a bomba de recalque, como é que funciona o quadro, tá no modo manual, tá no modo automático, faz um videozinho, a gente grava esse videozinho com eles e aí depois coloca esse videozinho linkado no manual, tá? Fica um trabalho super completo e melhora muito o entendimento do usuário final sobre os itens que compõem, né, a unidade que ele está comprando ou os itens das áreas comuns. E aí, como eu falei, né, alguns sisteminhas vão requisitar bastante esquemático para entender. Piso elevado, por exemplo, é uma coisa assim que já deu muito trabalho nas construtoras que a gente já atuou, porque o pessoal não entendia que eu tinha que limpar o ralo. De tempos em tempos caía tanta coisinha, né, sujeirinha, que entupia o ralo. Então precisava abrir a placa, tinha placas específicas que ele ia remover para fazer a limpeza, fazer a manutenção daquele local. Mas se não deixar isso bastante claro, né, não explicar assim, pegando na mão, qual que é a placa? É a placa que tem esse símbolo aqui. Como que tira a placa? Tira com essa ventosinha. O que tem embaixo da placa? Eu mostro para você. Aqui tem o ralo, aqui tem o pedestal. Então, essa área embaixo do piso elevado tem que estar sempre limpa. Então, de tempos em tempos, tem que limpar. Quando chover, tem que dar uma olhadinha para ver se não está empoçando. Lá embaixo, né? Porque por cima está um piso maravilhoso, você não vê nada. Mas lá embaixo pode ter problemas, tá? Então, essas informações que às vezes podem parecer óbvias para quem faz obra, não é óbvio para quem vai usar o ambiente construído. Então, precisa mostrar para ele. Aí apresentou os sistemas, nós temos a etapa de apresentar os projetos, né, ou as plantas, croquis, de como que é aquele empreendimento. Então, eu vou ter croquis das áreas comuns, vou ter croquis das unidades, né, posicionamento dos pontos de consumo de hidráulica, dos pontos de consumo elétricos. Então, isso tudo a gente vai contemplar também no manual, tá? Vai entrar num capítulo que chama desenhos técnicos. Aí depois tem um capítulo só para falar do memorial descritivo, né? A tabela de especificações daquela edificação, tanto área comum quanto unidades. Então, a gente vai apresentar, né, de forma mais descritiva possível essas especificações. Quais foram os materiais do revestimento utilizado? Porque se ele quiser trocar uma peça, se for necessário, né? Quebrou uma pecinha lá. Qual que foi o piso que ele utilizou? Qual que foi o rejunte, né? A cor do rejunte, fabricante. Porque às vezes ele compra a cor certa, mas compra de um fabricante diferente, dá uma incompatibilidade ali de cores. Então a gente sempre vai tentar ao máximo especificar o mais detalhadamente possível o empreendimento, né? A edificação. Inclusive apresentando também as especificações de esquadrias, portas, das louças, metais, tá? Todos os itens que compõem aquela edificação vai ter uma especificação específica para ela. É também de bom tom, né, colocar aqueles itens que são situações de emergência. Tá? Então, essas situações vão estar descritas no plano de contingência, né, que são como que se lida com situações de emergência dentro de uma edificação. Tá? Pane do elevador, muito comum, né? O elevador para entre pavimentos, não pode tirar a pessoa, tem que aguardar o corpo de bombeiros ou a equipe de manutenção que faz a manutenção daquele elevador na edificação. Tá? Então, às vezes, você pensa que você vai ajudar e você pode causar um acidente muito mais grave que a pessoa somente parada num elevador que está em mau funcionamento. Né? É preciso entender o que fazer na hora certa, sem pânico. Né? Então, isso tudo tem que ser instruído de uma forma mais tranquila e que seja entendível. Né? Então, quanto mais didático for, melhor. Tá? Recomendações de emergência também podem ser descritas, né, de forma em texto, né? É claro que pode ser um quadrinho, né? Eu entendo que fica mais didático se for por quadrinhos, mas também pode ser em formato de texto. O importante é passar essa informação da forma mais didática possível, né, mais descritivas. Aí lá no final a gente vai falar, né, das referências que basearam esse manual, porque querendo ou não, ele é um documento técnico, ele tem referências técnicas, né? Então a gente coloca as referências técnicas que utilizamos. Então, como cada sisteminha tem a sua própria
norma, né? Então eu tenho lá a norma mãe, que seria a norma de fazer manual do proprietário. Eu tenho a norma 14037, que é uma norma que eu coloco na minha referência sobre como que eu fiz o manual. Eu segui a norma 14037. Mas quando eu falei da estrutura de concreto armado, eu segui a norma 6118, que é a norma específica de estruturas, para descrever como é que ela é. A manutenção da estrutura, como é que eu pego? Eu pego outra norma, 14439, que vai me falar como que é a manutenção dessa estrutura. Então eu vou sempre relacionar as normas que fazem parte não só de como elabora o manual, mas também de como que se cuida dos sistemas envolvidos naquela edificação, tá? E isso, gente, é muita informação, né? Nós temos várias formas de fazer o manual, vários exemplos, né, que nós poderíamos apresentar para vocês. E é tudo realmente muito complexo, né? E a gente precisa tomar cuidado para não se perder no emaranhado de normas, né? Por isso que tem que ter uma mente organizada e seguir passo a passo para não se perder, tá? E pensando nisso, a gente tem uma proposta, né, de como pode acelerar o seu desenvolvimento se você tiver interesse em atuar nessa área, né? Que é o nosso curso Manual do Proprietário na Prática. Nós vamos abrir uma nova turma nessa próxima segunda-feira e gostaríamos de convidar você a apreciar conosco, né? Como que é esse mundo do Manual do Proprietário. Tem bastante, né, demanda e nós acreditamos que é importante divulgar o máximo possível, porque a gente mesmo teve muita dificuldade de encontrar informações quando iniciamos nessa área, né? A gente teve que fazer um trabalho de pesquisa muito extenso, porque é uma área ainda de atuação muito aquém assim, de trabalhos técnicos, de publicações, ainda não é tão bem gerida, né, como outras áreas, por exemplo, projetos estruturais, né, tem muito mais informações, publicações, livros dedicados, cursos dedicados, né, e o manual do proprietário não tem tanto, né, quando comparado com outras partes que também devem compor o databook da edificação, né, que também compõe a vida daquela edificação. Tá? Por esse motivo, então, a gente gostaria de compartilhar essa nossa experiência, né, em elaboração de manuais de uma forma mais detalhada. Então, para isso, a gente precisa de um curso mesmo, né, com horas técnicas ali empregadas para vocês virem conosco aprender como que se faz um manual do proprietário, né, do inicinho até a entrega final para o cliente. Tá? Queria te apresentar como é que é o curso. Qual que é a ementa do curso? Vou passar aqui para vocês. No módulo 1, a gente vai falar de conhecimentos legais, que é justamente aquela base de aprendizado que falamos. Você conhecer quais são as normas, quais são as leis que regem, né, as relações entre o construtor e o cliente final. Nós vamos trabalhar sobre esses temas no módulo 1. No módulo 2, nós vamos trabalhar os sistemas prediais, justamente a parte que é o grosso do manual, é você compreender o que faz parte dentro de uma edificação, né? Quais são os itens que formam a edificação, tá? Então, nós vamos trabalhar esses detalhes no módulo 2. Então, são sistemas prediais e os seus subsistemas, né? Então, as instalações, quais são os itens que fazem parte das instalações. Nós vamos trabalhar em duas partes, inclusive, né? A parte 1 de sistemas prediais e a parte 2, tá? A parte 1 mais voltada para instalações e a parte 2 mais voltadas para sistemas da área civil, né? Então, toda a parte de concreto, alvenaria, esquadrias, revestimentos, forros, tá? Etc. Nesse sistema, a gente vai trabalhar junto com vocês a descrição deles, né? Os materiais, componentes, os cuidados de uso e manutenção preventiva. Cada um desses sistemas tem um material didático auxiliar, né? Que é uma brochurinha em PDF. E ele é como se fosse assim, o sistema ideal. O que tem no sistema ideal? Para você pegar aquela informação e conseguir levar para o seu trabalho, tá? Levar para o seu empreendimento que você está fazendo manual e comparar para você colocar só o que é necessário no seu trabalho final, tá? No módulo 3, a gente vai trabalhar a finalização e a apresentação desse trabalho, onde você vai lá todas as ferramentas que a gente utiliza, né, os modelos que nós utilizamos dentro de cada ferramenta
Então, nós temos um modelo de manual para o publisher, um modelo de manual para o InDesign, qual que é o meu questionário inicial com o contratante, qual que é o meu modelo de proposta, o meu modelo de contrato, como que eu faço os esclarecimentos, né, como que a gente apresenta esse trabalho. Isso tudo vai ser montado nesse modo, tá? E a gente vai apresentar todos esses pontos para vocês. E aí, como eu falei, a gente vai conseguir chegar, né, na nossa metodologia de elaboração dos manuais de uma forma mais produtiva, didática, né, para apresentar um trabalho bacana, bonito para o cliente final, mas que também é um manual com base técnica sólida, né, para ele ser realmente uma referência no mercado. Já está disponível totalmente online na plataforma da Hotmart. Você consegue acessar fazendo a sua inscrição e o curso já está lá todinho para você, né? Já está tudo prontinho. Ele já tem todas as ferramentas e a gente fala como é que usa essas ferramentas, né? Então, o checklist, como é que eu pego esse checklist, marco o que tem e o que não tem. E aí, como é que eu faço isso virar um manual? Como é que eu faço isso virar um plano de manutenção, tá? A gente já apresenta todos esses pontos para vocês. Nós temos todo o material didático, né, para apresentar para vocês. Vocês podem imprimir esse manual, vocês podem, inclusive, guardar, né, utilizar os pontos principais nos seus trabalhos. A gente também disponibiliza todos esses manuais para vocês utilizarem nos próprios trabalhos, né? A gente tem alguns modelos que vocês podem utilizar nos trabalhos de vocês, tá? Nós temos também as aulas ao vivo, né? Periodicamente nós temos aulas com os nossos alunos para tirar dúvida, para apresentar algum tema interessante. E o que você vai obter no curso, né? Nós temos as aulas teóricas, que são aquelas aulas nas últimas 2 semanas de julho, que serão ao vivo, mas depois ficarão gravadas para vocês. Tem o material didático, tem os templates, né, de várias plataformas, vários modelos de manuais. Então eu tenho um template manual no Word, não recomendo, mas também temos templates no Word, temos no Publisher, temos no Adobe InDesign, tá? Então a gente tem várias plataformas, você pode escolher a que se adapta melhor para o seu dia a dia. Temos vários modelos de manuais, né? Manuais residenciais, comerciais, de residências térreas, manuais de empreendimentos verticais, alto padrão, médio padrão, padrão de interesse social, tá? Hospitais, escolas, arenas esportivas, uma gama enorme, né, de modelos que pode ser necessário para você dar uma olhadinha, ver como é que fica, né? Quando eu faço manual de reforma, como é que fica a carinha do manual de reforma? Como é que é a carinha do manual de uma residência, né, de uma casa? É diferente do manual que é para um prédio. Então você tem acesso a vários modelinhos que vão te ajudar a elaborar o seu manual proprietário para o seu cliente, tá? Tem as aulas online para tirar as dúvidas e para essa turma nós também teremos um bônus especial. Vai ter consultorias individuais para a entrega do seu primeiro manual, tá? Então a gente sabe que esse processo, quando vai fazer o primeiro, mesmo que tenha lá as aulas, tem o material, mas para fazer o seu primeiro com um cliente real, tem muitas dúvidas, né? A gente teve muitas dúvidas, é claro que se você vai entrar nessa área agora, também terão as suas dúvidas. Então a gente tem essas consultorias individuais, tá? É só você e o instrutor para tirar suas dúvidas específicas no contrato que você estiver trabalhando, tá? Então isso eu acho que é um bônus especial que ajuda bastante, né? A gente já fez esse bônus em outras turmas e foi assim um sucesso. Os alunos gostaram bastante, tivemos um retorno muito positivo, inclusive de alunos que conseguiram, né, depois disso apresentar outras propostas, né, conseguiram entrar nesse mercado porque apresentaram um trabalho muito bom já de cara, né? Então não teve aquela curva de aprendizado penosa que a gente passou por ela, né? Então a gente consegue acelerar esse desenvolvimento quando você tem a quem recorrer, né? Que já passou por aquela situação, que já viveu algo similar e consegue te ajudar, tá? Tem garantia de 15 dias, então se você não gostar ao final do curso, pode pedir seu dinheiro de volta, a gente não vai reclamar, não vai questionar o porquê, só colocar lá que é o reembolso e a gente imediatamente, né, a plataforma demora ali 1 ou 2 dias e ela já te reembolsa. Então isso é uma garantia, você pode comprar sem preocupação de se não gostar, pode pedir o ressarcimento que não vai ter problema, tá? Além disso, você tem acesso a uma biblioteca de manuais
que a gente tem, né, da nossa vida aí, de vários empreendimentos que a gente fez os manuais, e a gente libera, né, a biblioteca das tipologias de empreendimentos, né? Então tem empreendimentos de todo tipo lá que você pode dar uma olhadinha para ver como é que fica o manual daquele empreendimento especificamente. E quanto que custa esse curso, né? Bom, um manual super barato, assim, de um empreendimento muito simples, ficaria em torno ali de R$ 4.000. A depender da complexidade do escopo, pode chegar a R$ 30.000 facilmente, ou até muito mais do que isso. Tá? Dependendo da complexidade, realmente o manual tem um valor que vai condizer, né, com o trabalho técnico que você vai empregar para elaborá-lo. Tá? Então, R$ 30.000 é um valor bem razoável, dependendo da complexidade daquele manual. Tá? E aqui de elaboração, tá, gente? Não confundam com aqueles outros itens, né, que estão envolvidos, como a impressão, a fabricação do pencard ou do pendrive, né? Aqui a gente está falando de elaboração. Por isso que na sua proposta tem que ter linhas separadas, tá? Então, se a gente tem um manual mais barato, se você pensar o seguinte, eu preciso reaver o investimento do curso no primeiro contrato que eu fizer de manual. Então, você pode considerar que é R$ 4.000, tá? Só que a gente não vai cobrar R$ 4.000 por esse curso, tá? Mas se a gente pensar outros cursos, né, de atualizações, extensões, geralmente só de 8 horas, o pessoal cobra ali tranquilamente R$ 2.000. Participação, né, de congressos com panelistas da área fica aí na faixa de uns R$ 1.700, mas também esses valores não serão os valores que nós cobraremos por esse curso, tá? E lembrando que nós temos as aulas teóricas, né? É um curso de 30 horas aula, é um curso bem completo, tá? Se contar ainda todo o material didático que você tem disponibilidade, né? Que está acessível a você, mais os templates, né? Que a gente vai oferecer, os modelos, as aulas online para tirar a dúvida e a consultoria. Veja bem, né? Um curso bem completinho. Tudo isso por R$ 997. Aguardamos você. Tá? Fico muito feliz da sua participação até agora conosco, né, nesse workshop. Foi um prazer enorme para a gente. Novamente, se tiver quaisquer dúvidas, entre em contato. Tem o nosso e-mail aqui na tela, né, mas também tem os grupos do WhatsApp. Se você se inscreveu e entrou em um, também pode fazer suas dúvidas por lá. Também pode deixar suas dúvidas nos comentários desse vídeo aqui no YouTube, tá? E a gente vai também ler e tentar responder com o máximo de carinho, ok? No mais, novamente, muito obrigada pela sua participação, pela sua atenção e boa noite.